O processo de meditação profunda e o questionamento sobre a natureza do ser, quando levado ao seu limite, esse processo faz com que todas as limitações sejam transcendidas. A ignorância é destruída, assim como os meios utilizados para destruir a ignorância. A pureza total é alcançada, seguida pelo desabrochar do conhecimento espiritual. O exemplo dado é do pó da noz Kataka, usado na Índia para limpar água contaminada, que desaparece tão logo a água esteja límpida. Nesta palestra, iniciaremos o 16º episódio do estudo da Escritura Atmaboda. Continuaremos a abordar o verso 5 da Escritura. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gnana Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Viseta Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vajay Birvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Bruhatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Cha Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahavirjankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa Brahman proteger-nos ambos. Mestre e discípulo, possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil, boa noite, namaskar, saudações a todos. Boa noite. We'll continue with reflection on text Atma Bodha. Nós vamos continuar o estudo sobre o texto Atma Bodha. Today, we shall reflect on the 5th verse from another perspective. Hoje nós vamos refletir sobre o 5º verso sob uma outra perspectiva. The 5th verse goes like this. O 5º verso é assim: Ajnana kalusham jivam gnana abhyasat vinirmalam kritva gnanam swayam nashyet jalam kataka renuvat. The meaning of this verse is, o significado deste verso é: through repeated practice, pela prática contínua, the knowledge purifies the embodied soul. O conhecimento purifica a alma encarnada, which is already stained by ignorance. Que já está manchada pela ignorância. And then, after purifying, this knowledge itself disappears. E após essa purificação, esse próprio conhecimento desaparece. Just as a powder of the nut called as kataka. Assim como o pó de uma noz chamada kataka. The powder purifies the water and then afterwards it is discarded.
Esse pó purifica a água e depois é descartado. Okay. This verse is saying that the embodied soul, the individual soul, is impure, is stained. Este verso está dizendo que a alma encarnada, a alma individual, está manchada. It is impure. É impura. Why? It is because of ignorance. Por quê? Por conta da ignorância. This indicates that the individual soul can also become pure. Isso indica que a alma individual pode se tornar pura. How? Only by bringing in the knowledge. Como? Trazendo o conhecimento. This knowledge purifies the individual soul, which is stained by ignorance. Esse conhecimento purifica a alma que está manchada pela ignorância. Why? The knowledge is in direct conflict with ignorance. Porque o conhecimento está em conflito direto com a ignorância. Just like the light is in direct conflict with darkness. Assim como a luz está em conflito direto com a escuridão. When the light comes, the darkness goes. Quando a luz vem, a escuridão se vai. When the knowledge comes in our life, the ignorance goes. Quando o conhecimento vem para a nossa vida, a ignorância se vai. So why the verse is indicating the knowledge purifies. Então o verso está indicando que o conhecimento purifica. Now, presently, the embodied soul is impure. Embora atualmente, no presente, a alma esteja impura Because of ignorance. por causa da ignorância, And this embodied soul will become pure when knowledge is bought. essa alma encarnada vai se tornar pura quando vier o conhecimento. Okay. The scripture is telling, because of the ignorance, there is impurity in our life. Então as escrituras dizem que por causa da ignorância há impureza em nossa vida. Just by knowing that ignorance is there in our life is not sufficient. Mas apenas saber que essa impureza, Maharaj, ou ignorância, que essa impureza está ali, não a remove. Means, when ignorance is there, just by knowing it, it will not go. Então, só saber que a ignorância está ali não faz com que ela se vá. So why here it is telling, because knowing that in our ignorance is there is also a kind of knowledge. Sim, porque saber que a ignorância está em nós é um tipo de conhecimento. Okay. Just by knowing ignorance is there, impurity is there, is not sufficient to remove it. Mas saber que essa ignorância, que essa impureza está ali, não é suficiente para removê-la. So why the verse is telling, through repeated practice. Então o verso diz, pela prática repetida, Through repeated practice of knowledge in our life, ignorance is removed. então pela prática repetida, contínua do conhecimento em nossa vida, a ignorância se vai. Just by knowing, ignorance does not go, but through repeated practice, reflection, the ignorance goes. Então só saber que a ignorância está lá não a remove, mas a prática contínua a remove. Okay. So the verse is telling the knowledge removes the ignorance. O verso diz, o conhecimento remove a ignorância. How? When through repeated practice. Como? Pela prática repetida. After removing the ignorance, the knowledge will remain. Depois de remover a ignorância, o conhecimento permanece. But here, Shankaracharya is telling, this knowledge also will disappear. E aqui Shankaracharya diz que esse mesmo conhecimento desaparece. The knowledge which removed the ignorance, this knowledge also will disappear. O conhecimento que removeu a ignorância, ele mesmo desaparece. So here, the knowledge which remains is nothing but the sadhana knowledge. Então, esse conhecimento que permanece é o conhecimento da prática. Okay. Sadhana knowledge. The knowledge of practice means what? A knowledge which is employed during spiritual practice. Então, ele é o conhecimento que é empregado durante a prática espiritual. Okay. This is not the final knowledge. Final knowledge is always the realization of yourself. Esse não é o conhecimento final. O conhecimento final é o conhecimento do seu próprio ser. So here knowledge which removes the ignorance,
is the knowledge employed during spiritual practice. Então, conhecimento aqui é o conhecimento empregado durante a prática espiritual. So, because of this, a question arises. Are there different types of knowledge? Então surge uma questão. Então há diferentes tipos de conhecimento. Okay. We can categorize the knowledge into two types. Podemos categorizar o conhecimento em dois tipos. In reference to this verse. Com referência a esse verso. One is the absolute knowledge, which is Atma Gnana. É o conhecimento absoluto, o conhecimento do Atman. Another is the sadhana knowledge, the knowledge which is employed during the spiritual practice. O outro é o conhecimento usado durante a prática espiritual, chamado sadhana knowledge. Means conhecimento do which sadhana. is used during practice. É o conhecimento usado durante a prática, Which helps us to remove ignorance. que nos ajuda a remover a ignorância. When this knowledge disappears, it results in the absolute knowledge. Quando esse conhecimento desaparece, o resultado é o conhecimento absoluto, Revealing our nature. revelando a nossa natureza. Means this knowledge used during spiritual practice is used to counter ignorance. Então, esse conhecimento usado durante a prática é para combater a ignorância. In the process of spiritual practice, it destroys the ignorance. No processo da prática espiritual, ele combate ou remove a ignorância. But at the end, this knowledge remains and the seer also remains. Então, ao final, esse conhecimento permanece e aquele Seeker e also o remains. buscador também permanece. Means when ignorance is removed, knowledge is there, and the seeker who uses the knowledge is there. Então, quando o conhecimento quando a ignorância é removida, esse conhecimento da sadhana permanece e o buscador também permanece. So at the end also, duality remains. Ao final, permanece a dualidade. This knowledge is used as a remedy for ignorance. Esse conhecimento é usado como um remédio para a ignorância. There is a Sanskrit term called as upaya, which means a means adopted to go somewhere. Então existe essa palavra upaya em sânscrito que significa o meio usado para alcançar alguma coisa. Here, the sadhana knowledge, the knowledge of spiritual practice is used to remove ignorance. Aqui o conhecimento usado durante a prática espiritual é usado para remover a ignorância. But it will give you the final result, which is the enlightenment, when it disappears. Mas ele te dá um resultado final que é a iluminação. E aí esse mesmo conhecimento do sadhana, da prática, desaparece. So this knowledge is the best teaching, finally, which produces the enlightenment. Esse conhecimento é o melhor conhecimento, porque ao final ele nos traz a iluminação. Why it is the best teaching? Because first it removes the ignorance. Por que é o melhor conhecimento? Porque primeiro ele remove a ignorância. Afterwards it disappears, resulting in the realization of Atman. E ao final ele desaparece, resultando no conhecimento do Atman. Okay. What is absolute knowledge? A question arises. Surge a questão, o que é o conhecimento absoluto? Absolute knowledge is our swarupa, is our essence. O conhecimento absoluto é a nossa essência. Means it is knowledge itself. There is no seeker and knowledge. It is knowledge itself, only one thing. É o conhecimento em si, não há o buscador. When the sadhana knowledge disappears, the duality between seeker and the sadhana knowledge ends. Quando a iluminação acontece, essa relação entre o buscador e o conhecimento da prática desaparece. And so the seeker gets established in the knowledge itself. E assim o buscador permanece estável no conhecimento em si. This we may say as experiential knowledge or absolute knowledge. Podemos chamar isso de conhecimento experiencial ou conhecimento absoluto. Okay. So there are two types of knowledge, sadhana knowledge and absolute knowledge. Então, há dois tipos de conhecimento: o conhecimento usado na prática espiritual e o conhecimento absoluto. In the sadhana knowledge,
the duality between the seeker and the knowledge persists. No conhecimento da prática espiritual, a dualidade entre o buscador e o conhecimento persiste. In the absolute knowledge, the difference between the seeker and the knowledge does not exist. No conhecimento absoluto, a diferença entre o buscador e o conhecimento não existe. So, with this absolute knowledge, Taittiriya Upanishad gives the pramana, an authoritative statement. Sobre esse conhecimento absoluto, Taittiriya Upanishad dá um conhecimento autoritativo. Means Satyam Gnanam Anantam Brahma. The true supreme reality, Brahman, is the knowledge. Aquela suprema realidade, Brahman, é conhecimento. That supreme reality is the existence. Aquela suprema realidade é existência. That supreme reality is infinite. Aquela suprema realidade é infinita. And it is non-dual. E é não dual. Okay. So, in this verse, the knowledge employed is used as a remedy for ignorance. Aqui, o conhecimento utilizado é utilizado para remover a ignorância. After removing the ignorance, this knowledge also disappears, resulting in realization. Então, depois, esse mesmo conhecimento usado para remover a ignorância desaparece e o resultado é a realização. Okay. To support this teaching, Shankaracharya is giving the example of a Kataka nut. Então, para explicar esse processo, Shankaracharya dá o exemplo da noz Kartaka, é isso, mano? A kind of a nut called as Kataka. É uma noz chamada Kartaka. So this this is compared with the effect produced by the powder of the nut called as Kataka. Então é comparado ao efeito produzido por essa noz Kartaka. The effect which is upon the muddy water. O efeito que ela exerce sobre a água barrenta, cheia de barro. Okay. When the water is impure, at that time this Kataka powder is put into it to clean. Então, quando a água está cheia de barro, esse pó dessa noz é colocado para limpar a água. So in India, especially during monsoon season, the water is muddy. Na Índia, especialmente na época das monções, das chuvas, a água fica barrenta. So to make the water fit for drinking, they use this nut. Para tornar a água potável, eles usam essa noz. So they smash this nut and they put this powder into the water. Então eles esmagam essa noz e colocam o pó na água. This powder has got a special quality. Esse pó tem uma qualidade especial. What it does is, it takes all the mud particles and goes down and settles. Ele captura todas essas partículas de barro e desce junto com elas para o fundo do pote. And the above portion of the water becomes clean. E a parte superior da água fica limpa. So they take the above portion of the water for drinking. The rest of it is discarded. Então eles pegam essa parte superior da água para beber e o resto é descartado. Means the purpose of putting the water is to remove the impurity. Put the nut, né? Put the powder of the nut. Então, o objetivo de colocar esse pó dessa noz é para limpar a água. So once it goes and downs and settles, they take out the clean water and rest is discarded. Uma vez que ela assenta carregando as partículas de barro, deixa a água limpa e é descartada. Similarly, the knowledge employed here in this verse is to remove the ignorance. After the ignorance, even this knowledge is discarded. Então, o paralelo que se faz é que aqui esse conhecimento da prática é usado para remover a ignorância e depois ele também é descartado. Means what means? The ignorance and the employed knowledge both will merge into the realization of the Atman. Então, vamos dizer, a ignorância e o conhecimento empregado para removê-la, os dois dissolvem-se no Atman. Okay.
in the knowledge of the Atma. no conhecimento do Atma. Means you recognize your real self. Ou seja, você reconhece a sua verdadeira natureza, Ok. o verdadeiro ser. Another few examples are there, like a Kataka powder, which will help us to understand better. Há outros exemplos que podem nos ajudar a entender melhor. The example of a thorn. O exemplo de um espinho. So we use a thorn to remove the thorn in our leg. Ele usa um espinho para remover um outro espinho no nosso pé. Then afterwards, both of them is thrown away. Depois que de removido, os dois são jogados fora. So similarly, a knowledge is used to take out the ignorance and both are discarded. Da mesma forma, o conhecimento é usado para remover a ignorância e depois os dois são descartados. Second is the example of the medicine in our life. O outro exemplo é o exemplo do remédio na nossa vida. Suppose we have a fever. Suponha que estejamos com febre. So to remove the fever, we take the medicine as a remedy, of course, as prescribed by the doctor. Então, para remover a febre, nós tomamos o remédio prescrito pelo médico. So when the fever goes away, we stop taking the medicine. Quando a febre vai embora, nós paramos de tomar o remédio. So we don't continue taking the medicine. Não continuamos a tomar o remédio. If you continue, it will start creating more problems. Se você continuar, vai criar problemas ainda maiores. Means medicine is taken to remove the fever. Então, o remédio é tomado para remover a febre. When fever goes out, at the end, we discard the medicine. Means we stop taking it. Its utility is not there. Então, quando a febre se vai, nós descartamos, entre aspas, o remédio, porque ele não tem mais, vamos dizer, utilidade. Similarly, this knowledge which we employ during sadhana, once ignorance is removed, ignorance and knowledge merges into the realization of Atman. Da mesma forma, esse conhecimento que usamos durante a nossa prática, ele remove a ignorância e uma vez removida, os dois são descartados. So another example. Outro exemplo. So when somebody dies in India, so they are taken to the cremation ground to put it into fire. Quando uma pessoa morre na Índia, ela é colocada numa pira para ser cremada. So they will arrange all the law goods upon that the body is kept. Eles arrumam todos os troncos de madeira, onde em cima deles é colocado o corpo. And they will put the fire for the body. E eles colocam fogo. So when body starts burning, the wood when it is burning, it starts falling to the sides. Assim que começa a cremação, a madeira vai queimando e pedaços dela vão caindo fora da pira. So for the body to burn better, the person who takes care, he takes one of the wood from it and arranges at the center. Então, para que o corpo seja bem queimado totalmente, então uma pessoa com um pedaço de madeira recolhe os outros, arruma os outros mais para perto do fogo. Okay. So finally the body completely burns. No final, o corpo fica completamente queimado. So during the process he uses one of the wood so that for his support. Então, durante o processo, ele usa uma das próprias madeiras da pira funerária. Finally, when the body is completely burned, he throws this wood into the fire and discards it also and becomes free. Então, assim que o corpo é completamente queimado, ele também descarta essa madeira que ele usou e tudo é queimado. Means he used a wood to burn the body and finally he discarded this also into the fire. Então ele usa a madeira, um pedaço de madeira, para fazer a cremação e no final esse pedaço também é jogado junto no fogo. Similarly, we use a knowledge to remove the ignorance. Once the ignorance is removed, this knowledge is also discarded. Então usamos o conhecimento para remover a ignorância e uma vez removida, esse conhecimento também é descartado. So another example. Outro exemplo. Suppose I want to go to the other side of the river. Suponha que eu queira ir para outra margem do rio. Okay. To cross the river, what I do? I take the help of a ship. Então, para cruzar o rio, eu uso um barco. So while going to push the water back, I use the two ladles, push the water back and go and cross the. Então, uso os remos e vou fazendo com que o barco vá. So once I go to the other side of the shore, I don't carry the ship. I discard the ship because it's no more necessary. Uma vez que eu chegue à outra margem,
eu descarto o barco porque ele não é mais necessário. So similarly, the knowledge is used to remove the ignorance. After this is not necessary because it has given its result as realization. Então, da mesma forma, o conhecimento que remove a é usado para remover a ignorância, e uma vez removida, ele é descartado uma vez que a iluminação ou a realização já aconteceu. So, in one of the branches of the Buddhism, they give often this example of the ship. Num dos ramos do budismo, eles dão frequentemente esse exemplo do barco. So, they say, after crossing the river, put the fire to the ship so that you don't come back. Então, eles dizem assim, que uma vez que você tenha alcançado a outra margem, ponha fogo no barco de modo que você não volte de novo para cá. Here, one side of the bank is compared to the worldliness, samsara. Então, esta parte, vamos dizer, esta margem do rio que ele abandonou, é o samsara, é o mundo. So, one who crosses the shore of samsara goes to the other bank called as the nirvana. Então, uma vez você cruza, com o barco você cruza o samsara e alcança o nirvana, que é o outro lado. So, once you go there, not to come back, they say, put the fire to the ship. Uma vez que você alcance o nirvana, não volte atrás, ponha fogo no barco. So, no more chance of coming back. Não há chance de voltar. Means to point out here is, the knowledge when it is discarded, the final realization comes. Então, aqui o que se quer dizer é que quando esse primeiro conhecimento é descartado, acontece a realização ou a iluminação. So, even in our life we can see, we use the words to indicate something. Mesmo na nossa vida, nós usamos as palavras para indicar alguma coisa. So, once the words meaning is known, we discard the words. Quando o sentido daquela palavra é alcançado, é percebido, nós descartamos a palavra. So, a scripture called as Yoga Vasishtha says this. Yoga Vasishtha diz isso. When you realize what is indicated by the words, quando você realiza aquilo que está indicado pelas palavras, then naturally you abandon the jugglery of words. You no more necessity of the word. Você imediatamente abandona the jugglery. Means no more necessity não of há the mais word. necessidade das palavras. Means somebody wants to know where is the moon. Então a pessoa quer saber onde está a lua. So suddenly we tell to the child, you see there, the moon is there. Então ele mostra para a criança, olha, lá está a lua. Once the child sees the moon, no more necessity of using the words, we discard it. Assim que a criança vê e conhece o que é a lua, ela não precisa mais das palavras. Okay. Another example of our kitchen, which is the recipe. Outro exemplo da cozinha, receita. So to prepare a special recipe, we need so many things, so we make a list of things. Para preparar uma receita especial, a gente faz uma lista das coisas necessárias. So to purchase this list of things, we go to the market to purchase this. Então, para comprar essas coisas, vamos ao mercado. But on the way, you lost this list. Mas você perde a lista no meio do caminho. So finally you start searching for the list. Você começa a procurá-la. So once you find the list, you go and make the purchase. Uma vez que você acha de novo, você vai e compra as coisas. Once you purchase the list, this list is no more necessary. You discard it. Uma vez que você tenha comprado as coisas, a lista não é mais necessária e você joga lá fora. Why? Because you already bought what you wanted. Por quê? Porque você já comprou o que você precisava. Means what you needed the result, it is already attained. Então, o resultado que você queria alcançar já está lá. So similarly, this knowledge is employed to remove the ignorance. Da mesma forma, esse conhecimento usado durante a prática é descartado. And this knowledge yields the realization. Afterwards, this knowledge is not necessary. E esse conhecimento leva à realização, a realização, senão não seria necessário. So why we discard ignorance and knowledge, which both merge in the realization of the Atman. Então, finally, nós descartamos os dois, o conhecimento e a ignorância, quando nós realizamos o Atman. So, what is the summary of this teaching? Qual é o resumo desse ensinamento? Means all the teachings in the scriptures are used as a constructs or concepts.
Então, todo o conhecimento que está nas Escrituras é usado como conceitos, como instrumentos, não é? to remove the wrong perceptions. Para remover as percepções erradas. Because the teachings themselves are not true. Porque esses mesmos conhecimentos não são a verdade. So, they let you to remove the wrong concepts. Ele o leva a remover os conceitos errôneos. So, afterwards, these concepts are also given up so that we realize ourselves. E depois, ao final, esses mesmos conceitos são abandonados, porque realizamos o nosso verdadeiro ser. But the scriptural teachings we accept as true. Mas os conhecimentos das Escrituras que aceitamos como verdade, As long as this do not become our obstacle, as long as it helps us. nós aceitamos enquanto eles não se tornam obstáculos para nós. Because it helps us to remove the wrong concepts. Porque eles nos ajudam a remover os conceitos errôneos. So similarly in the education system, there also concepts are used to teach you something important in life. Da mesma forma, no sistema educacional, alguns conceitos são usados para que você aprenda determinadas coisas. So to remove the ignorance, knowledge is necessary. Então, para remover a ignorância, o conhecimento é necessário. Once the ignorance is removed, Uma vez que a ignorância é removida, this knowledge and ignorance finally must dissolve into the reality. tanto esse conhecimento quanto a ignorância se dissolvem na realidade. So your real self is neither with knowledge nor with ignorance. O seu verdadeiro ser não é nem com conhecimento nem ignorância. Okay. Here when I say knowledge, it means sadhana knowledge. Aqui, esse conhecimento a que me refiro é o conhecimento da prática espiritual. When we say that your self is knowledge itself, it is pointing to the absolute knowledge. Quando te diz que o seu ser é o conhecimento em si, nós nos referimos ao conhecimento absoluto, Which is non-dual in nature, que é não dual por natureza. where there is no difference between the seeker and the knowledge. Nele não há diferença entre o buscador e o conhecimento. So, the summary of this verse is, the knowledge is necessary to remove the ignorance. Então, o resumo desse conhecimento é, o conhecimento é necessário para remover a ignorância. Why? Por This quê? ignorance has caused impurity in our life. Porque essa ignorância causou impureza na nossa vida. So, by bringing in the knowledge, we remove the ignorance and become pure. Então, trazendo esse conhecimento, nós removemos a ignorância e nos tornamos And the puros. sadhana knowledge also discarded, finally resulting in the realization of our Atman. E o sadhana também é descartada, resultando na realização do nosso ser. Okay. I hope now the meaning of this verse is clear with so many Eu examples. espero que o sentido desse verso esteja claro com esses exemplos. Okay. Now, another word is used here, embodied soul. Uma outra palavra é usada aqui, alma corporificada ou encarnada. So, individual soul, A alma individual, or else personality, a person. a pessoa, uma personalidade. What does it mean? O que isso significa? In Sanskrit, the individual soul, embodied soul, is known as jiva. Em sânscrito, essa alma encarnada, essa alma individual é chamada de jiva. Okay. We are all conscious. Somos todos conscientes. Okay. So why we call it ourselves as individual consciousness. Por isso que nos chamamos de consciência individual. The consciousness which identifies with the body and mind A consciência que se identifica com o corpo e a mente and thinks that I am the doer, I am the enjoyer, I am the experiencer. e que pensa, eu sou aquele que faz, eu sou aquele que desfruta, eu sou aquele que experiencia. So, such a soul, such individual consciousness is known as jiva. Essa consciência individual é chamada jiva. So, another word is embodied soul. A outra palavra é alma encarnada ou corporificada. So, another word we use is person. Outra palavra é pessoa. Means
The consciousness which identifies with the body and mind is called as individual soul. Então, a consciência identificada com o corpo e a mente é chamada de pessoa ou uma alma individual. Soul. Okay. See, the word jiva is derived from the root called as jiv. A palavra jiva deriva da raiz Jiv, jiv, which means that which has life. que significa aquilo que tem vida. So, we all have life, means we are all jivas. Ou seja, nós todos temos vida, então todos somos jivas. The plants have life, so plants are also called as jiva. As plantas também têm vida, então elas também são chamadas de jiva. So, the animals, the birds have got life, they are called as jivas. Então os animais, os pássaros também têm vida, então são chamados de jiva. They are all called as individuals consciousness. Eles são chamados todos de consciências individuais. So, but in man, there is a special capacity developed. Mas no homem, no ser humano, há uma capacidade especial desenvolvida. We can reflect. Nós podemos refletir. We have a special capacity to look into our mind. Nós temos a capacidade especial de olhar para dentro de nossas mentes. While to other jivas, other beings, it does not have. Enquanto os outros seres, outros jivas não têm. But man has got this special capacity which makes special in this universe. Mas o ser humano tem essa capacidade especial, o que o torna especial neste universo. If a man stands in front of a mirror, he recognizes his reflection. Se um homem fica em frente a um espelho, ele reconhece o seu reflexo. But while the other beings cannot. Coisa que os outros seres não conseguem. Because self-reflection is not possible. Porque para eles a autorreflexão não é possível. But in human being, special capacity to look inside is there. Mas para o ser humano, uma capacidade especial de olhar para dentro, inside. The mind can look into itself. A mente pode olhar para ela mesma. Okay. But the word jiva signifies that which has got life. Mas a palavra jiva significa aquele que tem vida. But in the inquiry, in the philosophy, jiva means that which is in bondage, which goes from cycle of birth and death. Mas na filosofia, jiva significa aquele que está em escravidão, aquele que vai de um nascimento a outro. The general meaning is that which has life is known as jiva. Numa forma geral, aquele que tem jiva é aquele que tem vida. But in the philosophy, jiva means that which is in bondage, which goes from cycle of birth and death. Mas dentro da filosofia, jiva significa aquele que está em escravidão, aquele que está preso ao ciclo de nascimentos e mortes. Okay. In the Advaita system, this jiva's nature, as described by scriptures, is all pervading. Na Advaita Vedanta, desculpa, pode repetir, Maharaj? So in Advaita Vedanta, the real nature of jiva a real natureza is all do jiva pervading. É todo pervasiva, permeia tudo. So it is identical with the supreme reality. É idêntica à suprema realidade. Means the individual consciousness is nothing but the supreme consciousness. Ou seja, a consciência individual não é outra senão a consciência suprema. Okay. So the God is the supreme consciousness. Deus é a suprema consciência. So jiva is the individual consciousness. Jiva é a consciência individual. So take out the attribute supreme and the individual, what remains is consciousness only. Então tire os atributos, individual ou suprema, o que resta é consciência. We feel contrary that we are limited to this body and mind only. Nós sentimos que estamos não entendi.
So we feel the Sim. consciousness is limited in this body and mind only. Sentimos que a consciência está limitada por esse corpo e mente apenas. So, but scriptures is telling that this consciousness is all pervading. Mas as escrituras dizem que essa consciência permeia tudo, é todo pervasiva. So question arises, why do you feel limited? Então a questão vem, por que eu me sinto limitado? If this consciousness is supreme, why do you feel limited? Então, se essa consciência é suprema, por que eu me sinto limitado? So the scripture says it's because of ignorance. As escrituras dizem é por causa da ignorância. Okay. To remove this ignorance, only spiritual practices and teachings of the scriptures are necessary. Então, para remover essa ignorância, a prática espiritual, os ensinamentos das escrituras são necessários. Okay. So according to the Advaita system, this consciousness is all pervading. De acordo com o sistema Advaita, essa consciência é todo pervasiva, permeia tudo. And it is identical with the supreme consciousness called E é Brahman. idêntica à consciência suprema. So, okay. So three things. Jiva means in general sense that which has got life. Então, em resumo, Jiva significa aquele que tem vida. In philosophy, Jiva means that which goes from birth through death. Na filosofia, Jiva significa aquele que vai de nascimento, preso ao ciclo de nascimentos e mortes. But in Advaita Vedanta, the nature of the Jiva is all pervading, which does not go through birth and death. Mas segundo o Advaita Vedanta, a consciência ela é todo pervasiva, não está presa a ciclo de nascimento e morte. Okay. One of the meaning is the Jiva which is under bondage, which goes through birth and death, is called as Jiva. Então, The consciousness, a consciência presa à consciência do corpo é considerada Jiva. okay. So when it is in bondage, it has got three types of body. Quando ela está nesse estado de aprisionamento, ela tem três tipos de corpo. One is the gross body, which is sustained by the food. Um é o corpo denso, que é sustentado pela comida. So this is called as Stula Sharira, gross body. Ele Stula é chamado means gross. Stula? Okay. It is a gross body. É o corpo denso. Okay. Second type is, we all have a subtle body. O segundo tipo todos temos corpo sutil. So where we see the images in our mind when we use a word. When I say pen, the image appears. That is where subtle body is. Então, é quando formamos as imagens daquilo que é falado. Por exemplo, fala-se uma caneta, vem a imagem da caneta. Esse é o corpo sutil. So, subtle body, which is made out of impressions of all our past impressions stored in our mind. Então, ele é formado por todas as impressões passadas em vários nascimentos, né? Okay. Mas So, third one is called as the causal body. O terceiro é chamado corpo causal. So, where we experience the sukha, means the happiness, a sense of pleasure. Onde experimentamos o sentimento de prazer. So, in our deep sleep state, we enjoy a kind of a happiness, felicidade. So, that we can call it as a causal body. Então, no sono profundo, sem sonhos, nós experimentamos essa felicidade. Então, se diz que esse é o corpo causal. Means this soul, which is under bondage, has three types of bodies. Então, a alma, quando está assim no estado de escravidão, ela tem três tipos de corpos. So one is gross, another is subtle, another is causal. Um é o denso, o outro é o sutil e o outro é o causal. Okay. Another definition given. One who has got 5 sheets is called as a jiva. Uma outra definição. Aquele que tem 5 envoltórios é chamado de jiva. So sheath means what? Just like a sword which is put in a sheath, no? Sheath is like como se fosse um envoltório, So outside cover. Uma cobertura. Put into a sheet. Likewise, we have got 5 sheets. Sheath é quando a espada entra na bainha esse é um sheath. Cover. Okay. É como se fossem envoltórios, né? Okay. See, the consciousness which we are
is having 5 sheaths. A consciência, que é o que nós somos, ela tem 5 envoltórios. One is the external body, which is sustained by food. Um é esse envoltório externo, que é sustentado pela comida. Okay. Second one is the vital force, where we inhale and exhale. O outro é a força vital, onde inspiramos e exalamos. Third one is the mind, where we see all the doubts and images. O outro é a mente, é o mental, onde vemos todas as imagens e dúvidas. And there is the fourth sheath, where we decide, where intellect is there. Existe o quarto envoltório, que é onde a gente toma as decisões, é o intelecto. Fifth one is the ananda, where we feel the happiness. Então, o quinto é Ananda, onde nós sentimos a felicidade. One who is living in these 5 sheaths is called as jiva. Aquele que vive dentro desses 5 envoltórios é chamado Jiva. Another one. Another definition. These are all different ways of explaining what jiva is. Essas são diferentes maneiras de explicar o que é Jiva. So in the state of bondage, the jiva experience 3 states of consciousness. No estado de onde ele está, State of bondage. bondage, é escravidão ou preso, ele experimenta 3 states of consciousness. estados de consciência. One is the waking state. We all are waking now. So this is one state we experience. Um é o estado de vigília, que é este em que nós estamos. So second state is after 11 o'clock, when we go to sleep, we see the dreams in our mind, in the mental world. That is second state of consciousness. O segundo estado de consciência é aquele quando vamos dormir e sonhamos. Then afterwards, you will enter into deep sleep state, where you don't know anything, but you are happy. That is the third state of experience. Então esse é o terceiro estado terceiro estado de consciência, que é o sono profundo, onde você não sabe de nada e experimenta felicidade. So the person who experiences this 3 state of consciousness is called as jiva. A pessoa que experimenta, o ser que experimenta esses 3 estados de consciência é chamado Jiva. So to summarize, so that which has got life in general sense is known as jiva. Resumindo, aquilo que tem vida, no sentido geral, é Jiva. But in philosophy, the consciousness which goes through birth and death cycle is called as jiva. Mas filosoficamente, a consciência que passa por inúmeros nascimentos e mortes é chamada de Jiva. Another, the consciousness which has got 3 types of body, gross, subtle and causal, is called as jiva. A consciência que adquiriu os 3 tipos de corpos, denso, sutil e causal, é chamado Jiva. Another definition is the consciousness which has got 5 sheaths is called as jiva. Então, a consciência que conseguiu 5 envoltórios é chamado Jiva. Okay. Another definition is the consciousness which experiences 3 states of experiences is known as jiva. O outro é a consciência que experimenta os 3 estados, vigília, sonhos e sono profundo. So in this 5th verse, when embodied soul is stained, when it says embodied means the individual soul means all these things. Então, quando se diz a alma encarnada, quer dizer todas essas coisas. Means embodied means one who lives in the body, in the small cage called as body. Então, encarnada quer dizer a consciência que vive nessa gaiola. Okay. This body, how it is made? It is made out of 5 elements. Este corpo é formado de 5 elementos. It is a combination of earth, water, fire, air and space, sky. Esse corpo é uma combinação de água, terra, ar, fogo e espaço. Okay. So in this body is made up of 5 elements. One who lives in this body is called as embodied, individual soul. Então, esse corpo é formado desses 5 elementos e aquilo que vive dentro desse corpo é chamado a alma encarnada. So I like this word embodied very much. Ele gosta muito dessa palavra encarnada. Because after coming to Brazil, the first thing I learned is about, so onde você mora? Eu moro em São Paulo.
Ele gosta porque quando ele chegou ao Brasil, pode falar de novo, Swami? I started learning Portuguese. Ele começou a aprender português. So the first thing in the grammar which I learned is, where do you live? A primeira coisa que ele aprendeu na gramática foi, onde você vive? So eu moro em São Paulo. I live in São Paulo. Eu moro em São Paulo. Okay. Eu moro em casa. I live in the house. Eu moro numa casa. So I live in the house. I live in Brazil. Eu vivo no Brasil. M means in the place. Eu estou lugar. no Brasil, no Brasil. So, embodied means one who lives in the body. Embodied em inglês, encarnado é aquele que vive dentro do corpo. So, one who lives in the São Paulo is not the São Paulo. One who lives in São Paulo. Aquele que vive em São Paulo é diferente. Sorry. One who lives in house is not house. Means definitely he is separate from the house. Ok. Aquele que vive dentro de uma casa, definitivamente não é a casa. Ele vive dentro da casa. Okay. The person is different from the house. A pessoa é diferente da casa. Okay. The people who live in São Paulo are different from the city called as São Paulo. A pessoa que vive em São Paulo é diferente, não é a cidade de São Paulo. Ele é diferente. The person who lives in the house goes in and out. Goes out and comes in. A pessoa que vive numa casa entra e sai. The people who live in São Paulo go out of São Paulo, come into the São Paulo. A pessoa que vive em São Paulo vem para São Paulo e sai de São Paulo. So embodied soul means the consciousness which is in the body goes to another body also. Encarnado significa então a consciência que está em um corpo sai e vai para outro corpo. Means the consciousness is definitely different from the body. Ou seja, a consciência definitivamente é diferente do corpo. So, this consciousness, according to scripture, is all pervading in nature. Essa consciência, segundo as escrituras, ela é todo pervasiva por natureza. But because of ignorance, we think that we are limited to this body only. Mas em razão da ignorância, nós entendemos que nós somos limitados só por esse corpo. Somos esse corpo. So this embodied soul means the one who lives in this small body is called as embodied. Então, encarnado significa algo ou a consciência que está vivendo dentro de um corpo. This individual soul, embodied soul, is in Sanskrit is known as jiva. Essa alma encarnada é chamada Jiva. So this is how scriptural text explain about what you are. É assim que os textos das escrituras explicam o que você é. Okay. Finally it explains what you really are. You are the Atman. No final eles apontam para o que você realmente é. Knowing in this way, according to scriptural terms, is good. Knowing all these o conhecimento, todo esse conhecimento é útil. But we need to realize that Jiva really means we only. Mas nós temos de realizar aquilo que realmente somos. One who calls himself as a person is the Jiva. A pessoa que se chama ou se entende como pessoa é Jiva. Means all explanations are fine. But finally, what Jiva means? You are only the Jiva. We are the Jiva. I am the Jiva. Todas essas explicações, ok, mas finalmente você é Jiva. Nós somos Jiva. Because I recognize as if limited in this body, so I am the Jiva. Porque eu me entendo como me reconheço como limitado por esse corpo. Então eu sou um Jiva. So I say that I did this action, so I become the doer. Eu digo, eu fiz esta ação, então eu me torno aquele que faz. So I spoke such and such a thing today, means I am the speaker. Eu falei isto e aquilo hoje, então eu sou o locutor. So today I went to this restaurant, I had such and a food, so I become the enjoyer of the food. Ontem fui a um restaurante, comi tais e tais comidas, então eu me tornei aquele que desfrutou a comida. So I am the doer, I am the singer, I am the enjoyer. Então eu sou aquele que faz, o agente, eu sou... I'm the doer, I'm the singer, eu sou aquele que canta, e eu sou aquele que desfruta. So in all these actions, the I is common factor. Em todas essas ações, o eu é o fator comum. This I
associates with the functions of the body and mind. Esse eu se associa com as funções do corpo e da mente. So hence this I becomes the jiva. Assim, esse eu torna-se o jiva. So why? As we started, what the embodied soul, the consciousness which identifies with body and mind function is the jiva. Então, a consciência que se identifica com as funções do corpo e da mente é chamada jiva. Okay. Now very important point. Agora, um ponto muito importante. This body is made up of 5 elements, Esse corpo é feito dos 5 elementos, which is material in nature. que são matéria por natureza. And one who lives in the body is conscious. E aquele que vive nesse corpo é a consciência. So we are all conscious, right? I am speaking, you are all listening because you are conscious. Somos todos conscientes, não? Estamos ouvindo, não? Because I am speaking, I am conscious. Porque estou falando, eu estou consciente. You are all listening because you are conscious. Vocês estão todos ouvindo, porque vocês são conscientes. So if somebody is unconscious, he will not speak, he will not listen. Se a pessoa não for consciente, ela não vai falar, não vai ouvir. Means we all also have the body which is made up of 5 elements, which is material. Nós todos temos um corpo que é formado dos 5 elementos, matéria. So jiva is that which has got consciousness, conscious dimension and material dimension. Então, jiva é aquele que alcançou ou percebeu a dimensão espiritual e a dimensão material. Material. Okay. We have 2 dimensions. Temos As a duas jiva, dimensões. I Enquanto recognize myself as consciousness also. I recognize my material dimension also. Enquanto jiva, eu me reconheço enquanto consciência e enquanto matéria, corpo. So this jiva, another word used in scriptures is chidabhasa, reflected consciousness. Outra palavra usada para esse jiva é a consciência refletida. Chidabhasa. Just you listen to this term, chidabhasa. This jiva itself is called as chidabhasa, reflected consciousness. É consciência refletida. So why they call it like this? Because scriptures say that this consciousness is all pervading. Por que se fala isso? Porque essa consciência, ela permeia tudo. So since this consciousness identifies with the body, uma vez que essa consciência se identifica com o corpo, means first it reflects in the buddhi. The all pervading consciousness identifies in the buddhi, in the intellect. O que se identify? Okay. The consciousness. Okay. Once again I'll begin. The scripture says this consciousness nature is all pervading. Então, as escrituras dizem que a natureza dessa consciência é todo pervasiva. And this consciousness, when it comes in contact with the material things, e quando essa consciência entra em contato com coisas materiais, it appears as if it is reflecting in it. Parece como se refletida nele. Identifies. Identificada. Okay. So, identifies means what? First identification happens in the buddhi. Então, primeiramente, a identificação ocorre no buddhi, no intelecto. Means this consciousness reflects first in the buddhi, in the intellect. Então, primeiramente, essa consciência todo pervasiva se reflete no buddhi, no intelecto. Then slowly, the grosser aspects it identifies. E em seguida, ela vai se identificando com os aspectos mais densos. So, it is scriptural saying is jiva, how it is defining. The reflected consciousness is called as jiva. Assim, é por isso então que se diz que a consciência refletida é o jiva. So, Sanskrit it is called as chidabhasa. Okay, jiva means the conscious dimension plus material dimension. Então, jiva significa a dimensão espiritual mais a dimensão material. So, since we are conscious, which is self-evident, so we have conscious dimension. Uma vez que nós somos conscientes, é evidente que nós temos essa dimensão da consciência. Okay. Since we all have body and mind, so we have material dimension. Uma vez que nós temos corpo e mente, nós temos essa dimensão material. So even mind is the material. Mesmo a mente é material. In the mind, the consciousness is reflected. Na mente, a consciência está refletida. That reflected consciousness is jiva, which we are.
Essa consciência refletida é o jiva, o que nós somos. So, but the mind is made out of subtle elements. Mas a mente é formada de elementos sutis. This body is made up of gross elements. Mind is made up of subtle elements. Esse corpo é formado por elementos densos e a mente é formada por elementos sutis. So, just I'll give you the reference in Bhagavad Gita. Bhumirapo nalo vayu kammano buddhirevacha ahankaram mitiyemme bhinna prakritirashtada. It means this gross body and the mind both are material. Significa, tanto este corpo denso quanto a mente são matéria. So, but I know this body, I know the mind functioning, so why there is a conscious dimension. Mas eu reconheço, eu sei, eu conheço o corpo, conheço a mente, então temos essa dimensão da consciência. So, Jiva means one who has conscious dimensions along with material dimension is called as Jiva. Então, Jiva é aquele que tem essa dimensão espiritual, da consciência e a dimensão material. But scriptures is teaching that the consciousness which you are is not just limited to body and mind, but you are all pervading. Mas as escrituras dizem, essa sua dimensão a consciência, Maharaj repita. Okay. The consciousness which you are, a consciência que você é, which its real nature is all pervading. A sua natureza real é todo pervasiva. Not just limited to this body and mind. Não é limitada por esse corpo e mente. So, but we contrary feel because of the presence of ignorance. Mas nós sentimos o contrário por conta da ignorância. When the knowledge comes, the ignorance goes away. Quando o conhecimento vem, a ignorância se vai. Because it is in direct conflict with the ignorance. Porque está em conflito direto com a ignorância. Then we recognize this consciousness itself is all pervading. Então reconhecemos, vemos que essa consciência é todo pervasiva. So we shall continue our discussion. So further, how this process is done in our next class. Vamos ver como se dá esse processo na nossa próxima aula. So in the verse, so the word repeated practice is used. Nesse verso, a palavra disse que repeated practice. A prática repetida é usada. So the repeated practice of knowledge removes the ignorance. A prática repetida do conhecimento remove a ignorância. So how the Vedantic scriptures teach us, we will reflect in our next class. Como a Vedanta explica isso, nós vamos ver nas próximas aulas. So with this, obrigado. I conclude today's talk. Om Priyatam Pundarikakshaha Sarvagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinite Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ram Krishna Arpanamastu.